É um raio? É um meteoro? Não, é Júnior Santos depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no meu canal, canal do Caboclo. Para você que ainda não conhece o meu trabalho, esse aqui é o meu canal e peço para vocês agora, logo de cara, para que você deixe o seu like no começo do programa, se inscreva também aqui no canal e aperte o sininho para você acioná-lo e receber notificações de conteúdo em primeira mão aqui para você. Eu quero pedir para você também, se você já gosta do meu trabalho, já está inscrito aqui no canal e quer apoiar o meu trabalho, eu peço para que você mande um Pix para mim no canal do caboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. Isso para você que quer apoiar o canal e o desenvolvimento, o crescimento cada vez mais do canal. No final, né, desse vídeo aqui, eu vou falar sobre 3 pessoas que mandaram já Pix para mim, inclusive com pergunta e comentários, então aguarda aí até o final. E tem mais coisa também que eu quero falar com vocês até o final do vídeo. Porém, vamos lá, vamos começar a brincar aqui, porque eu quero falar desse cara, do Júnior Santos, que está simplesmente arrebentando no Botafogo e que está, na verdade, transformando o ataque do Botafogo num dos ataques mais letais do Brasil, se não o mais letal do Brasil. Aí eu colocaria lado a lado com o ataque do Galo, que eu acho que também tem poder de fogo muito grande. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma brincadeira. Vou fazer um quiz com vocês aqui, tá? Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho. Eu vou colocar mapa de calor desses 3 jogadores aqui na tela e vocês vão tentar me dizer qual é o jogador correspondente àquele mapa de calor. São esses 3 aí: Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho. Eu prometo para você que eu trago a resposta no final desse vídeo. Então, o primeiro mapa de calor é esse aqui, ó. Esse é o mapa 1, tá? Quem é esse jogador aí? Jefinho, Júnior Santos ou Tiquinho? O segundo mapa de calor é esse aqui, ó. Lembra? Dá uma olhada na setinha branca ali em cima do campinho, que ele está indicando para que lado que está atacando, tá? De novo, Jefinho, Júnior Santos ou Tiquinho. E o terceiro, tá? É esse aqui, ó. Quem é esse jogador aqui? De que mapa de calor é esse jogador aqui? Pois é, ó, vou passar os 3 de novo. Olha só que interessante, ó. Eles estão bem parecidos, não estão? Teoricamente bem parecidos. O calor, na verdade, está bem distribuído pelo campo. Prometo para vocês que eu revelo isso no final eu revelo o segredo, na verdade, eu dou as respostas no final desse vídeo. Agora, eu quero falar sobre o Júnior Santos, que é extremamente importante. Esse jogador, na verdade, ele vem fazendo com que o ataque do Botafogo, na verdade, o Arthur Jorge tem utilizado, tem montado toda a sua estratégia, ou boa parte da sua estratégia, naquilo que o Júnior Santos pode entregar para ele. E eu vou mostrar para vocês, no mapa de calor, a evolução do Júnior Santos somente pelo mapa de calor. Eu não vou trazer para vocês aqui hoje os números de gols, ou de assistências, ou de bolas roubadas, ou de duelos vencidos, nada disso. Eu quero mostrar para vocês como que simplesmente o deslocamento de um jogador e a maneira como ele passa a ocupar diferentes espaços no campo pode fazer com que uma equipe se transforme na sua maneira de jogar. Então, vamos voltar lá. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse mapa de calor aqui do Júnior Santos contra o Red Bull Bragantino, na vitória do Botafogo por 2-1, ainda sob o comando do Fábio Matias. Dá uma olhada que interessante, o Júnior Santos é literalmente um ponta-direita. Tá? Tem uma manchinha lá em cima do lado esquerdo, mas ele é, na essência, um ponta-direita. Ele joga o tempo todo, praticamente, aqui encostado na linha lateral. Depois, no jogo de volta contra o Red Bull, ele também joga muito aberto pela ponta, nesse caso, mais jogando pela esquerda, jogando mais pela esquerda como um ponta mesmo, para justamente sair da marcação do Juninho Capixaba, né, contra o Bragantino, ainda também sob o comando do Fábio Matias. Ele é o autor do gol do Botafogo, né, nesse empate que deu a vitória para o Botafogo, que deu, na verdade, a classificação do Botafogo para a fase de grupo da Libertadores. Mas notem, né, que o Júnior Santos, na visão do Fábio Matias, é um ponta na essência, tá? E aí a gente tem a chegada do Arthur Jorge, tá? E os 2 primeiros jogos do Arthur Jorge, o Botafogo sofre 2 derrotas, né? A primeira na altitude contra a LDU
e depois também contra o Cruzeiro. Ainda sob o comando do Fábio Matias, tem um jogo contra o Júnior Barranquilla. Então dá uma olhada na movimentação do Júnior Santos aqui contra o Júnior Barranquilla. Nesse contexto aqui, você pode ver que as marcas mais fortes do Júnior Santos também estão pelos lados do campo, mas, porém, divididas, né? Pelo lado esquerdo e pelo lado direito também, mas bem aberto, jogando de maneira bem aberta. Agora, vale lembrar que contra o Júnior Barranquilla, o Botafogo teve imensa dificuldade de conseguir furar o bloqueio do Júnior Barranquilla, e o Júnior Santos, na verdade, acabou ficando muito encaixotado. Talvez tenha sido um dos jogos que o Júnior Santos tenha ficado mais abaixo em termos de performance individual, mas muito por causa da maneira como o Botafogo jogava e como, por exemplo, o Júnior Santos acabou se tornando presa fácil para uma marcação de uma defesa que estava jogando em linha baixa e saindo nos contra-ataques e puniu o Botafogo de forma muito dura com aquele placar de 3-1 na derrota dentro do estádio Newton Santos. Eu vou pular para o jogo contra o Cruzeiro, porque isso aqui já é o segundo jogo sob o comando do técnico Arthur Jorge. E aí você vai ver que esse talvez tenha sido o jogo onde o Júnior Santos, mesmo comparando com o período do Fábio Matias, tenha jogado de maneira mais aberta, né, mais aberto pelas pontas mesmo. E tem uma explicação para isso, né, pela escalação do Botafogo naquele jogo contra o Cruzeiro. O Botafogo entrou com o Jefinho, entrou também com o Luiz Henrique, entrou também com o Tiquinho, e nesse caso, né, outros jogadores, no caso o Jefinho, estava ocupando muito mais a região central do campo. E a gente viu que o Botafogo teve uma imensa dificuldade de conseguir criar jogadas e conseguir furar também o bloqueio do Cruzeiro em alguns momentos. Mas o primeiro gol do Botafogo, que sai antes dos 5 minutos do primeiro tempo, sai justamente de uma escapada do Júnior Santos pelo lado direito, com assistência para o Tiquinho. Então, o Júnior Santos ainda, até o jogo contra o Cruzeiro, né, ainda era visto com toda a sua força, com toda a sua capacidade física e com aquela quantidade toda de campo para correr. Ele era visto essencialmente como um ponta, porém já havia aqui um ensaio para que o Júnior Santos começasse a mudar um pouco seu estilo de jogo, mas é justamente a partir daqui que ele passa a mudar. Contra o Atlético Goianiense, olha a diferença, parece um mapa de calor de um outro jogador. Ele está praticamente em todos os lugares do setor ofensivo do Botafogo, porém, uma coisa muito interessante chama atenção: a quantidade de vezes que ele chega pelo meio do campo, a maneira como ele passa a se deslocar também pelos corredores centrais do campo. Isso aqui começa a fazer muita diferença, muita, mas muita diferença mesmo. Tá? E depois, né, como ele está começando a entrar muito pelo meio do campo, dos corredores centrais, isso acaba gerando muito espaço pelas laterais para passagem também dos laterais, tanto do Hugo quanto do Matheus Ponte. Tanto é, né, que numa dessas alternadas, né, de posicionamento entre meio e extremo, o Matheus Ponte troca, na verdade, com o Júnior Santos e acaba se apresentando pelo meio e faz o gol do Botafogo. Né, o gol que deu a vitória para o Botafogo contra o Atlético Goianiense, entrando pelo meio. Mas é justamente aí que começa essa coisa da alternância de jogadores como Luiz Henrique e Júnior Santos, né, e até mesmo Tiquinho, que tem essa predisposição de serem vistos como pontas, né, de começarem a ser utilizados muito mais pelo meio. Mas esse jogo contra o Atlético Goianiense, é um marco, na minha opinião, no que diz respeito ao futebol que a gente tem visto o Júnior Santos jogar, pelo menos recentemente, nos últimos jogos. E é justamente quando ele deixa de ser somente um ponta e ele passa efetivamente a ser o segundo atacante ao lado do Tiquinho. E lá no jogo contra o Juventude, você vai ver que tem uma movimentação muito forte dele pelo lado direito, mas se vocês prestarem bastante atenção também, vocês vão ver uma intensidade grande dele dentro da área do Juventude. Isso é uma coisa muito importante. Por que é muito importante? Porque a partir do momento que o Botafogo faz o resultado no começo do jogo, logo no começo do jogo, isso obriga o Juventude a ter que sair. No que obriga o Juventude a ter que sair, o Botafogo está jogando praticamente com
dois atacantes, no caso Tiquinho e o próprio Júnior Santos, é natural que nos contra-ataques o Júnior Santos sempre procure mais o lado para poder sair. A gente vai ver sempre, então, uma movimentação do Júnior Santos caindo muito mais pelo meio, procurando muito mais os corredores centrais, contra equipes que jogam com linhas mais baixas. E uma movimentação talvez mais forte do Júnior Santos caindo mais para os lados, mas também pisando muito na área, entrando muito na área, contra equipes que precisam sair mais para o jogo. Muito provável que a gente, se o Júnior Santos jogar contra o Flamengo, que a gente veja algo muito parecido com isso aqui, ou então parecido com isso aqui, ó, que foi o jogo contra o Universitário. Na minha opinião, a melhor exibição do Júnior Santos como segundo atacante. Eu acho que é o momento da consolidação dele como segundo atacante, em que ele amadurece essa maneira de jogar, em que ele entende que nessa maneira de jogar ele está tanto perto do gol quanto também muito perto de dar assistências aos seus parceiros, aos jogadores que vão jogar sempre ao seu lado. Isso é extremamente importante notar, tá, no Júnior Santos, porque é justamente o fato dele crescer, do jogo dele crescer, dele conseguir sempre dar muitas assistências, né, para os seus companheiros, o fato dele também estar sempre se posicionando de uma maneira que ele sempre vai levar vantagem no 1 contra 1, que faz com que o ataque do Botafogo passe a funcionar de uma maneira extremamente harmônica. E a gente vê, inclusive, jogadores importantes como o Luiz Henrique e o Jefinho, que ainda não conseguiram performar em altíssimo nível. A gente viu o Luiz Henrique, por exemplo, no jogo já contra o Universitário, melhorar bastante a sua performance, porém muito ainda aquém daquilo que a gente sabe que o Luiz Henrique pode render. E o Jefinho realmente não tem conseguido produzir. Então a gente pode dizer que o Luiz Henrique e o Jefinho hoje, no momento que eles conseguirem subir o seu nível de jogo, o Botafogo vai ter um ataque extremamente letal. Aí você deve estar perguntando, qual é o custo para o Botafogo de ter perdido o Jefinho? E o Botafogo anunciou que não vai procurar um jogador para substituir o Tiquinho agora no mercado. O Botafogo já tem o pré-contrato assinado com o Igor Jesus e vai esperar realmente o Igor Jesus. A prioridade na segunda janela vai ser reforço do setor defensivo. E por que o Botafogo não vai procurar um jogador de defesa agora? Porque o Botafogo tem outros jogadores que podem justamente fazer uma função de atacantes jogando também pelos lados e também ocupando os corredores, como é o caso do Zapata e como é o caso também do Yarley, né, que são dois garotos da base. Além disso, o Botafogo tem dois jogadores também, dois centroavantes da base que já estão treinando com os titulares. Mas a preocupação do Arthur Jorge nesse momento, na minha opinião, não é necessária. Lógico que perder o Tiquinho não é bom, né? O Tiquinho faz muita diferença porque faz os outros jogadores também jogarem ao seu redor e faz com que tudo funcione de uma maneira incrível, porque é um jogador tecnicamente muito, muito acima da média no Brasil, mas talvez hoje o Tiquinho não seja o jogador principal no sistema de jogo do Arthur Jorge, o Júnior Santos seja esse jogador. É por isso que a entrada do Eduardo e o fato do Eduardo ter conseguido fazer 2 gols, né, contra o Universitário, dá uma pista daquilo que o Botafogo pode vir a apresentar a partir de agora. Por quê? Porque o Eduardo não é um centroavante. Ele não vai substituir o Tiquinho como um centroavante. Ele vai fazer uma função parecida com a que o Tiquinho já estava fazendo, que é de ser digamos assim, um centroavante, sim, com certeza, mas um atacante que também sai muito da área e que busca realmente bastante dialogar com jogadores que estão vindo de frente, como é o caso do Marlon Freitas, que é o principal armador do Botafogo, mas isso é um assunto para um outro vídeo, e principalmente o Eduardo vai se beneficiar demais pelo fato do Botafogo ter jogadas extremamente verticais, utilizando muito a subida dos laterais, daí a importância de você ter o apoio dos dois laterais, e a juventude dos laterais faz muita diferença nesse caso, embora o Damian tenha feito uma partida espetacular, na minha opinião, defensivamente falando, uma partida espetacular, né, contra o Universitário, mas a gente vai ver muito Matheus Ponte, a gente vai ver muito Hugo, a gente vai ver muito Cuiabano, pelo vigor físico e a capacidade física que esses jogadores têm de ir e voltar o tempo todo, e principalmente explorando os espaços pelos lados do campo, para que esses jogadores que são muito letais, que são muito técnicos, que chegam justamente pegando a defesa no contrapé,
se aproveitem, né, dessas situações. E aí eu estou falando do Eduardo, aí eu estou falando também do Danilo Barbosa, que pisa muito na área, aí eu estou falando do Romero, que também precisa melhorar o seu estilo de jogo, mas eu acredito que seja uma questão gradativa, sua performance, não estilo de jogo, mas performance, que é uma coisa gradativa. Ou seja, o Botafogo hoje deve ter algo em torno de 7, 8 jogadores para 4 posições. E é por isso, justamente por isso, que eu acho que o Botafogo não está indo ao mercado nesse momento para substituir o Tiquinho, que a gente vai ficar sem o Tiquinho aí por no máximo 6 semanas, né? Que é o tipo da contusão que ele teve, se eu não me engano, foi um estiramento de grau 2 na coxa, no músculo posterior da coxa, que é um tratamento né, dito demorado, mas poderia ter sido até pior, inclusive. Tá? Então, dentro desse sistema de jogo do Arthur Jorge, perder o Júnior Santos seria talvez perder um jogador mais importante hoje do que o Tiquinho é para esse sistema. O Júnior Santos, a gente precisa cuidar muito bem dele, o Botafogo precisa dosar muito bem a minutagem dele para que a gente tenha o Júnior Santos nos jogos mais importantes. Eu quero saber de você, se você aí colocaria o Júnior Santos para jogar contra o Flamengo, se você colocaria o time titular do Botafogo contra o Flamengo no domingo, mesmo que seja um clássico, porque o Botafogo tem um confronto extremamente importante contra o Vitória no meio da semana que vem, e na outra semana o Botafogo tem outro confronto, mais uma final também pela Copa Libertadores da América. Então a gente tem que definir exatamente quais são as prioridades. Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Momento do Pix, e aqui também vai um momento, abraço do Caboclo. Eu recebi 3 Pix de 3 pessoas aqui que eu quero abraçar com muito carinho. O primeiro deles foi o José Paulo Alves Monte, que mandou R$5, mas não colocou nenhum tipo de mensagem, não quis dizer nada, mas já te agradeço demais, Zé Paulo, pela força aí. O Rodrigo Medeiros também mandou R$10. Olha que bacana. O Rodrigo Medeiros mandou R$10 e ele mandou uma pergunta. Não está na hora do Arthur Jorge colocar o Gatito no banco e dar uma chance ao John? Esse Pix que ele mandou foi antes do jogo, né, contra o Universitário. Então, parece que o Arthur Jorge escutou o Rodrigo, né, e já colocou o John no lugar do Gatito. Aliás, a participação do John, né, foi muito importante. O John teve 40 toques na bola durante todo o jogo. É o recorde, né, pelo menos na temporada atual, de participações de um goleiro em toques na bola até agora, pelo menos na Série A dos clubes brasileiros aqui. E o terceiro Pix, né? E, Rodrigo, obrigado pelo Pix aí, e obrigado pela pergunta. E o Marcos Ambrósio de Lima também mandou R$5 aqui e só me parabenizou. Parabéns pelo canal, saudades da Rádio Botafogo. Ele está falando aqui, o Marcos. Pô, Marcos, saudades da Rádio Botafogo, todo mundo tem. Quem sabe a Rádio Botafogo não se reúne aí e faz uma volta triunfal, mas por enquanto a Rádio Botafogo está lá, está dormente. Quando for o momento certo, a Rádio Botafogo volta, beleza? Então eu quero agradecer demais todo mundo que tem colaborado com o canal, o pessoal que mandou Pix aí. Faça como essa galera, se você acredita no meu canal, se você acredita no crescimento do canal também, coloca aí um Pix, manda para mim, a chave é canaldocaboclo@gmail.com. E quero lembrar para vocês que uma coisa extremamente importante é que você deixa o like, e que você se inscreva no canal e também ative o sininho. Não esqueci das respostas. Vou dar as respostas para vocês agora, né? Do mapinha lá do começo, de quem eram os mapas, né? Então, o primeiro mapa era justamente do Tiquinho contra o Atlético Goianiense, tá? Na vitória do Botafogo de 1-0. Isso não parece um mapa de um ponta, gente? Isso é um segundo atacante jogando. Isso não é um centroavante fixo. Tá vendo? O Tiquinho jogando, aparecendo em vários setores do campo, quase praticamente como um armador. Se fosse o mapa de calor do Eduardo, não seria nenhum exagero isso aqui. Depois você teve o Jefinho. O mapa 2 era do Jefinho contra o Juventude. Olha como que o Jefinho também, né, ocupa bastante a área central do campo, deixando os corredores dos lados, nas extremidades, para a subida do Hugo, né, para o apoio do Hugo. E, por fim, o Júnior Santos. Olha a movimentação do Júnior Santos. Isso foi o jogo contra a LDU, derrota do Botafogo na altitude, mas percebam como o Júnior Santos já começa a jogar muito mais pelo meio, explorar muito mais o meio. Isso foi antes do jogo contra o Cruzeiro, aliás. Começa a jogar muito mais pelo meio, né, para poder justamente dar a passagem para os laterais do Botafogo. Beleza? Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui
Eu quero agradecer demais o seu apoio e deixa seu like, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo também, isso ajuda demais no crescimento do canal. Um grande abraço, tchau!